Olá, meus amores! Bom dia, tudo bem com vocês? Segundamos aqui, animada, né? Animada. Qual é a ideia? Primeiro, você já se amou hoje? Bonito, bonita? Você já se amou? Você já acordou nessa segunda-feira olhando no espelho e se amando? Então, se você já fez isso, meus parabéns. Se não fez, experimenta fazer. Vamos tomar um cafezinho? Ó. Entre um café e outro, gente, essa chaleirinha aqui, eu comprei, aquela cafeteira italiana, né? Achando, menina, ela cabe 2 cafezinhos, mas daquele de copinho, sabe? Aquele copinho de plástico. Se eu encher uma xícara dessa aqui, e essa xícara nem é grandona, não, acabou o café. Então eu coloco metade e depois eu coloco outra metade. Então, entre um café e outro, bora bater um papo. E o tema de hoje é desenvolvimento humano. Eu preparei algumas coisinhas aqui para que o nosso bate-papo entre um cafezinho e outro dure no máximo aí uns 30 minutinhos, tá? Qual é a ideia? Gente, a pessoa aqui que vos fala, quem não me conhece, não sabe, mas foram 22 anos de sala de aula. Confesso para vocês que eu não me realizava nem um pouco como professora. Mas não era pelo motivo de dar aula em si. Eu amo dar aula, eu amo palestrar, eu amo ensinar. Aliás, esse é um vício que eu tenho, né? Vício de professora. Para efeito aqui do digital, isso nem funciona tão bem, porque precisamos ser estratégicos e tererê, tererê, tá. Mas o fato é que, gente, como que isso agrega no meu trabalho, nos atendimentos? Porque eu dou aula, né? Eu tenho uma amiga que fala, Gisele não conversa, Gisele palestra. Porque quando eu tiro para explicar alguma coisa, já era. Vai-se embora. E eu gosto de estudar, gosto de ensinar. E eu acredito que a aprendizagem, ela faz parte do desenvolvimento humano. Então, o nosso tema de hoje, entre um cafezinho e outro, é desenvolvimento humano, ok? Então, vamos lá. Mas qual é o significado? O que significa? O que quer dizer desenvolvimento humano, gente? Como a palavra mesmo já diz, né? O próprio termo já diz, é a capacidade que o ser humano tem de se desenvolver. E entende-se como desenvolvimento uma crescente, né? Então, a gente não se desenvolve andando para trás, a gente se desenvolve andando para frente. Então, essa é a ideia do desenvolvimento humano. Qual o problema dessa história? E qual a vantagem? Que o ser humano, eu fiz aqui uns rascunhos para não me perder. O ser humano, ele é mutável. E aí, gente, isso é bom ou ruim? Não é só o ser humano que é mutável. Nós temos aí uma diversidade de espécies, né, criadas nesse mundo, que se desenvolveram, que foram o quê? Mutando. A grande questão é que essa mutação, nós, enquanto seres mutáveis, a gente busca o quê? Adaptação. Então, o ser humano, ele é um ser mutável
e de fácil adaptação. Gente, parece que não, mas é uma verdade. O ser humano, computador aqui, ele é de muito fácil adaptação. Onde está o problema, Gisele, nessa história de adaptação? O grande problema é que o ser humano, ele tanto se adapta para as coisas boas, como ele se adapta para as coisas ruins. E na maioria das vezes, mas na maioria, tá, gente? Toda regra tem exceção? Toda regra tem exceção. E se a regra tem uma exceção, não é lei, é regra. Nós vamos falar sobre isso no decorrer aí dos dias. Mas o fato é que, na maioria das vezes, o ser humano realmente se adapta ao que é ruim. E eu vivi isso na pele, gente, inclusive na prefeitura, sendo professora de escola pública, de sistema público de ensino na Baixada do Rio de Janeiro. Gente, foram 22 anos tentando, né, me adaptar ao sistema. E a um sistema ruim. Ah, Gisele, mas a gente precisa se adaptar, a gente tem que se adaptar, porque esse é o meu ganha-pão. Eu preciso me adaptar ao meu emprego, porque esse é o meu ganha-pão. Beleza, mas vamos dar um passo atrás. Por que que o ser humano tem uma tendência a se adaptar ao que é ruim, ao invés de se transformar em coisa melhor? Não que nós sejamos coisa, tá, gente? Mas quase isso, né? Então, a gente, dentro desse processo do desenvolvimento humano, é muito difícil eu buscar melhorias, porque se eu busco melhoria, eu começo a ficar muito incomodada com aquilo que é ruim, onde eu não vou me adaptar mais, onde eu não vou mais conseguir sustentar. Então, esse é um dos dilemas que a gente, no processo do desenvolvimento humano, acaba tendo que lidar. Mas por que isso, gente? Por que que o ser humano, ele, na maioria das vezes, ele se adapta melhor ao que é ruim do que ao que é saudável? E aí, inclusive, eu costumo dizer isso nos meus atendimentos. Gente, não é sobre o que é certo ou sobre o que é errado. Não é sobre ser certo ou ser errado. É sobre ser saudável para você ou não. Não é que é errado eu me adaptar ao que é ruim, mas é saudável? É saudável? É aquilo, é certo eu comer frutas? Sim, é certo. É saudável? É saudável. Agora, é errado eu comer um biscoito recheado? É errado eu comer? A gente fica naquela, é certo ou é errado? Eu posso dizer o quê? Não é saudável. Não é saudável. Então, mas por que que o nosso corpo, o nosso cérebro acaba buscando e se adaptando muito bem àquilo que não é saudável? Por um único motivo. Porque o seu cérebro, ele precisa resolver problemas. Isso é uma necessidade básica. Você pensa que não, gente. Você pensa que você não gosta de resolver problema, mas você ama resolver problema. Isso é uma necessidade básica do ser humano, assim como se alimentar, beber água, assim como a fome, a sede. A resolução de problemas, ela é uma necessidade básica do ser humano. Ah, Gisele, não acredito nisso. Eu fujo de problema. A grande questão não é que você foge de problema. A grande questão é que a sua mente, o seu cérebro, ele busca resolver problemas antigos e não novos problemas.
A sua mente, ela tem mania de resolver problemas antigos. E por que problemas antigos? Porque foram os primeiros problemas que a sua mente se deparou. Então, o nosso cérebro, para quem não sabe, ele não é cronológico. Você pode ter 40 anos de idade, você pode ter 50, 45, 35. O seu cérebro, ele pode não funcionar de acordo com a sua idade cronológica. Ele pode estar funcionando com 1 ano de idade. Ele pode estar funcionando com 3 anos de idade. Ele pode, gente. E sabe por quê? Porque foram os primeiros problemas que apareceram na sua vida e que intuitivamente, até por uma questão de sobrevivência, você precisou lidar com eles. Você precisava, naquele momento, administrar aqueles problemas existenciais, emocionais, e por conta desses primeiros problemas e com o fato do seu cérebro não ser cronológico, você está ainda tentando resolver aquele problema lá de trás, gente. Você acredita nisso? É como se a sua mente dissesse assim, não, para a gente ir para um próximo nível, deixa eu resolver esse problema aqui primeiro. Só que nisso, você não tem clareza de que problema é esse, porque se tivesse, ok. Aliás, todo mundo deveria saber desses problemas. Justamente para isso, para resolver logo e passar para o próximo nível. Quando eu passo para o próximo nível, eu entro realmente nesse fluxo do desenvolvimento humano. Então, aqui eu dei uma palhinha, né, do que é o desenvolvimento humano, como que ele funciona e o porquê da resistência da nossa mente em teimar em só passar para o próximo nível depois que eu resolver um velho problema, um problema antigo. A grande questão é que eu nem sei disso e eu nem sei que problema é esse, eu não tenho clareza desse problema, mas é isso que acontece naturalmente na nossa mente, na nossa cabeça. Então, dito isto, vamos aí para o próximo passo. Quais são os 3 pilares do desenvolvimento humano? Quais são os 3 pilares desse processo de evolução que eu tanto busco, já que eu quero que me desenvolver? Os 3 pilares do desenvolvimento humano são, anota aí, o desenvolvimento de habilidades, ponto, vou explicar. Segundo, o desenvolvimento emocional, ponto, segura aí. E o terceiro pilar, isso é segundo a PUC, tá, gente? Segundo a PUC do Sul, do Rio Grande do Sul. Esses 3 pilares vêm sendo aí trabalhados e debatidos como base mesmo do desenvolvimento humano. Então, para eu me desenvolver, eu preciso do desenvolvimento de habilidades, eu preciso do desenvolvimento emocional e eu preciso do autoconhecimento como o terceiro pilar. Beleza? Então, aqui baixou a professora. Vocês estão entendendo? Fala, entendi. Então, vamos lá. Então, com isso a gente precisa destrinchar. Se para eu me desenvolver enquanto ser humano, sabendo eu que eu sou um ser mutável e facilmente adaptável, e eu quero sair um pouco dessa esfera de adaptação do meio ruim, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar atenção a esses 3 pilares, ao desenvolvimento das habilidades, ao desenvolvimento emocional e ao autoconhecimento. Quem é quem, Gisele? Desenvolvimento de habilidades. Quando eu falo do desenvolvimento de habilidades, eu estou entrando na esfera da inteligência que nós chamamos de QI. QI, coeficiente intelectual.
segundo padronização universal, QI. Lembra daquela história? Quem é da minha idade, o que conta é o QI, é quem indica, né? Não estamos falando de quem indica aqui, estamos falando do desenvolvimento intelectual, desenvolvimento de habilidades. Para eu desenvolver habilidades, eu preciso dar valor, eu preciso colocar luz sobre o meu QI, o meu coeficiente intelectual. Por quê? Porque para eu desenvolver novas habilidades, eu vou precisar direcionar estudos para novas competências. Nós estamos, gente, diante de uma interseção, e eu tenho visto isso nos atendimentos, que é a fusão da tecnologia, da necessidade de compreensão dessas novas competências relacionadas à tecnologia, à IA, né? Aos programas, que cada dia sai um programa que tem como objetivo facilitar ainda mais o meu desenvolvimento enquanto profissional. Só que, ao mesmo tempo, do lado de cá existe um ser humano. Um ser humano que precisa dar conta do desenvolvimento dessas habilidades. E para eu me desenvolver agora em novas habilidades, eu preciso, então, atuar com competências que eu até então não tinha, e para isso eu preciso da minha inteligência intelectual, da minha inteligência cognitiva. Eu preciso do meu QI. E, gente, não vem dizer para mim, eu fui professora por 22 anos. Não existe gente burra. Eu não sei se eu posso falar determinadas palavras, né? Nas lives, mas tem, gente, tem criança que sim, é desprovida, vamos colocar assim, desprovida de inteligência. Tá bom, mas se eu sou uma pessoa desprovida de inteligência, e aí o que eu faço? Eu não vou aprender? Não, também não, né? Tem aquele cara que ele vence pela persistência e tem aquele cara que vence pelo dom, e eu convivi com isso no decorrer da minha vida. Eu tive amigas desprovidas, cognitivamente falando, que venceram por persistência, por insistência, porque o sonho era ser advogada. E eu vou passar na OAB, eu vou ser advogada. E a pessoa senta, a pessoa estuda, a pessoa se desenvolve cognitivamente. Então, enquanto professora, eu tenho toda uma bagagem de didática, né? De didática, de métodos, de técnicas. Agora não, né? Já há muitos anos não existe mais método de alfabetização, existe a proposta. Então, o brasileiro ele tem mania, né, de ir mudando os nomes. O que eu quero saber é o que eu tenho que fazer para essa criança aprender. E aí, gente, se você se considera uma pessoa desprovida intelectualmente, cognitivamente, meu amor, paciência, tem que sentar e estudar. Porque se você não sentar e estudar, você não vai se desenvolver. Nós estamos falando aqui de desenvolvimento humano. E se você tem consciência que se você não se desenvolver, você vai ficar para trás no mercado de trabalho, você vai ficar para trás na sua família, você vai ficar para trás na sua saúde, paciência. O fato é que o QI, ele é um pilar do desenvolvimento humano. E nessa história do desenvolvimento humano, por que eu trouxe esse tema hoje para abrir os nossos cafés, entre cafés, né? Entre um cafezinho e outro, vamos batendo um papo aí. Por quê? Porque o mercado de desenvolvimento humano, ele até por conta do advento da internet e tal, nossa, ele se desenvolveu muito, inclusive. E é claro que eu sou extremamente grata pela difusão desse conhecimento, é claro que eu sou. Mas as coisas se fragmentaram. E aí o ser humano não escuta determinadas coisas que ele precisa escutar.
que ele precisa ouvir. E aí fica iludido. O ser humano ele está se iludindo com receitas padronizadas que envolve um único pilar. Na maioria das vezes, o segundo pilar, que é o pilar de quê? Do desenvolvimento emocional. E quando eu falo então, o primeiro pilar é o desenvolvimento de novas habilidades, que vai exigir de mim um trabalho voltado para a minha inteligência cognitiva. Ponto. Segundo pilar, o desenvolvimento emocional. E aí, as pessoas estão isolando esse desenvolvimento emocional com a inteligência emocional, trazendo receitas, práticas que... Ah, Gisele, mas funciona. Gente, funciona. Não posso dizer que não funciona. É válido? Sem dúvida nenhuma é válido. Mas cuidado para você não ficar presa aqui em cima no sintoma. Então você sofre de ansiedade, você está desequilibrada emocionalmente, você já tem consciência disso, porque o que não nos falta hoje é informação, de fato, e você então vai lá e trata esse sintoma da ansiedade. Você tá desequilibrada, estressada, dando fora em todo mundo. Eu vou ali e vamos meditar, vamos fazer um mantra, volto a dizer, é válido, e faz parte. Mas o que eu quero dizer para você é que nós temos 3 pilares para se desenvolver, humanamente falando, 3 pilares. E as pessoas estão fragmentando e isolando. Então, para você, querido, se desenvolver, você não precisa somente da inteligência emocional. Você precisa também da inteligência cognitiva. Dentro dessa esfera da inteligência emocional, que é o segundo pilar, nós vamos então para o QE. Eu não vou falar muito aqui hoje sobre esse pilar, que a gente tem aí uma vida para falar de desenvolvimento emocional, né? Mas o fato é que existe aqui uma pessoa que consegue conduzir essas 3 esferas, e mais que conseguir conduzir, eu defendo o trabalho da tríade. Eu defendo o trabalho do quanto nós somos seres holísticos. E quanto seres holísticos, não tem como você se desenvolver humanamente falando para manutenção a longo prazo de uma evolução, porque nós somos seres mutáveis. Vocês estão entendendo como é que uma coisa está linkada na outra? Sem o tripé. Gente, toda base para ela se sustentar minimamente, ela precisa de pelo menos 3 palitinhos. Não tem como uma base se apoiar em 2. Se eu tirar um, vai cair. E aqui eu vou fazer inclusive a alusão que a analogia que eu utilizo, aí vem a mania de professora, né, gente? A didática que impera. De um trilho de trem. Eu amo trem, eu amo viagens de trem, eu já tive a oportunidade de fazer algumas viagens de trem no exterior. E o trem, ele traz no trilho essa analogia perfeita. Eu preciso, sabe aquela história, olha, a gente fala até com as crianças, né? Você tá saindo do trilho. Ó, volta pro trilho. Mamãe e papai falam muito assim, né? Volta pro trilho, você tá saindo do trilho. Porque o trilho, ele tem aquela capacidade de guiar você num nível que não tem como você desviar para a esquerda ou para a direita, no sentido de sair do trilho.
E aí, nós vamos então para o terceiro pilar do desenvolvimento humano, que nada mais é, segundo inclusive a PUC, segundo os estudos mais recentes, e as pessoas estão se esquecendo, que é o autoconhecimento. E existe uma diferença entre desenvolvimento humano e autoconhecimento. O que é o autoconhecimento, que é o terceiro pilar? É saber exatamente quem é você. Eu comecei essa live falando, você já se olhou no espelho hoje? E já se amou? Você já se olhou no espelho? Você sabe quem é você? Você se olha no espelho, independente de estar magra, de estar gorda, de ter ruga, não ter ruga. Você se ama. Porque você só vai conseguir se amar se você souber exatamente quem é você. Sabe aquelas perguntinhas de onde eu vim? Quem eu sou? E para onde eu vou? Isso é autoconhecimento profundo. E ele também não vai funcionar isoladamente sem o QI e sem o QE. Também não adianta você saber exatamente quem é você sem você trabalhar a inteligência emocional e a inteligência cognitiva. Mas, Gisele, onde está essa esfera do autoconhecimento nesse tripé que você está falando? Está no QS, outra sigla universalmente padronizada em inglês, que significa coeficiente espiritual. É espiritual, coeficiente espiritual. E esse coeficiente espiritual, ele não tem a ver com religião. Não tem nada a ver com religião, mas existe no cérebro, isso é ciência, existe no cérebro um ponto, que é, se eu enfiar aqui um palito e outro aqui, essa interseção lá dentro do cérebro é já catalogada, registrada na medicina, nos departamentos de neurociência. Isso eu aprendi com PhD do pós-doc de Harvard. Ele tem inclusive vários livros, Dr. Djalma Pinho, sobre inteligência espiritual. E aí, gente, você tá buscando desenvolvimento humano só com a inteligência emocional, não vai conseguir. Ou então você está buscando desenvolvimento humano somente acreditando e confiando na sua inteligência cognitiva, porque vai que você é um gênio, vai que você é provido naturalmente de uma inteligência nata, que sim, existem os mais providos e os mais desprovidos. Eu convivi com isso 22 anos em sala de aula, não tem como a gente dizer que não existe os mais... E a ciência explica isso, eu explico isso como, enquanto analista, eu sei, e aí a gente vai explicar isso no decorrer dos cafés, tá, gente? Bora tomar café, já tá esfriando, eu não gosto de café frio, não. Já vamos terminar o nosso bate-papo aqui. E aí, voltando para a história do trilho, do trem, segundo registros, tá? É esse QS que vai fazer a liga do QI e do QE. Então, imagina você o trilho de um trem. Ele tem o lado esquerdo, o lado direito e essa tábuazinha que fica aqui no meio, que nós chamamos de dormente. Nós não, né? A mecânica lá, enfim, os engenheiros chamam de dormente. Se eu tenho um trilho e eu tiro o lado direito desse trilho, o que vai acontecer com o trem? Vai tombar. Vai tombar, porque vai faltar o quê? A inteligência cognitiva, a inteligência intelectual, o QI. Eu preciso entender o que falta em mim para que nos dias atuais, dentro daquilo que eu quero alcançar, dentro dos meus sonhos, seja ele na esfera profissional ou secular. Eu ontem coloquei no
nos meus stories. Depois vocês vão lá dar uma olhadinha, porque ainda tá lá, eu acho. Vai sair, mas ainda tá lá. Eu coloquei acho que é Lara o nome dela. Esqueci o nome. Ai, gente, ela é uma fofa, uma comediante. Eu sigo, eu vejo, mas eu não guardo o nome das pessoas. Eu achei muito interessante. A menina, ela já tem sucesso na vida, ela já tem dinheiro, mas o sonho dela era ser maratonista. Gente, tem sonho pra tudo, tem doido pra tudo. Esse jamais vai ser o meu sonho, ser maratonista. Mas era o sonho dela. E ela se emocionou, ela foi participar da primeira maratona dela, 42 quilômetros, ela se emocionou, ela chorou. Mas para realizar esse sonho, que não tem a ver com dinheiro, que não tem a ver com o desenvolvimento profissional dela, porque ela é comediante, não tem a ver com a espiritualidade dela, porque ela é cristã, ela faz o devocional dela todo dia. Não, tem a ver com o sonho, com o que eu quero. Isso é autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele tá na esfera do QS. Mas, para ela atingir esse sonho, ela precisa se apropriar de quem ela é, dos sonhos dela, mas como ela precisou também cognitivamente estudar. O que eu preciso para ser maratonista? Eu preciso fazer exercício todo dia. Qual exercício? Ela precisou se informar. Então, quando a gente fala de informação, quando a gente fala de estudo, quando a gente fala de se apropriar de uma nova competência, ainda que seja para correr, eu tô falando do QI. E aí ele precisa estar interligado ao QE, que é a inteligência emocional, porque se ela também não bancasse emocionalmente esse sonho, esse desejo dela, ela também não conquistaria. Então, eu tenho um lado do trilho, que é o QI. Se eu tiro o outro lado do trilho, do mesmo jeito, o trem vai tombar. Mas eu tenho aqui o dormente. O dormente, ele é a liga. Porque eu posso ter o QI, eu posso ter o QE, mas se eu não tivesse esse dormente aqui, que é o QS, gente, ia reganhar, o trilho ia abrir. E o trem iria descarrilhar do mesmo jeito. Então, para eu alcançar os meus sonhos, para eu alcançar os meus objetivos, eu preciso de um alinhamento. Eu preciso de um trilho que me dê segurança. Eu preciso de um trilho que me dê base. E esse trilho, ele é composto de QI, inteligência intelectual ou cognitiva. Eu preciso do QE, que é inteligência emocional. E eu preciso da liga do QS. Quem és tu? Quem és tu? Ai, gente, minha bateria tá acabando. Vou acabar entre um café e outro. Meu café já esfriou. Gente, esses são os 3 pilares do desenvolvimento humano. Segundo pesquisas, segundo entendimento, segundo a minha inteligência cognitiva, que não é das piores, também não sou nenhum gênio. Mas eu tô aqui para agregar nessas 3 esferas. Quem és tu? Onde está o ponto no seu cérebro da sua inteligência espiritual? Quem é você? Para onde você vai? De onde você veio? Você se ama? Você se olha no espelho? Não existe amor próprio sem inteligência espiritual. Eu tenho especificamente, né, uma cliente, a Teia de carteirinha. Cada sessão nossa é maravilhosa. Mas mesmo ela não tendo religião, não acreditando em Deus, nós trabalhamos essa inteligência chamada de inteligência espiritual, que vai trazer para ela, dentro daquilo que ela se predispõe a acreditar, um sentido para a vida. Não existe inteligência emocional sem
a inteligência cognitiva e sem a inteligência espiritual. Mas o mercado do desenvolvimento humano, ele fragmentou. E aí, gente, me desculpa, mas eu vou me apropriar dessa tríade. Primeiro, porque eu fui professora por 22 anos. Eu tenho bagagem suficiente da inteligência intelectual e cognitiva. E formas de fazer você se desenvolver dentro de qualquer competência que você queira. Segundo, que há alguns anos eu me encontrei na análise, na psicanálise. E no decorrer dos 22 anos de carreira, a gente também estudava muito psicologia aplicada às crianças, né? À educação de maneira geral. Então, eu já tinha uma sensibilidade, eu já tinha uma bagagem construída nessa área do emocional. E eu me aprofundei. E a inteligência espiritual? Gisele, o que você tem de bagagem? Ah, meu amor, vou só dizer uma coisa para você. Os clientes que mais me dão trabalho são os cristãos de plantão. E aqui eu não vou entrar no mérito, porque eu sou cristã, eu tenho meu segmento religioso. Mas uma das coisas, inclusive, que eu aprendi dentro do meu segmento é que nenhum ser humano, enquanto pastor, enquanto padre, enquanto pai de santo, seja o que for, nenhum ser humano, ele como é que eu vou dizer? Ele é dotado exclusivamente de conhecimento da essência da vida. A palavra de Deus que eu tenho como base, ou qualquer outra literatura que você considere como a sua base, não defende uma exclusividade de propriedade intelectual dessa área. Ao contrário, o saudável, volto a dizer, nem certo nem errado, embora aqui eu considere até certo, né? É saudável que você tenha as suas experiências, os seus entendimentos e leia. Ah, mas assim, Gisele, cada um vai interpretar do seu jeito. Já interpreta, né, meu amigo? Já interpreta, porque o que não falta são milhares, não são centenas não, são milhares de segmentos religiosos que cada um deu a sua interpretação. Agora, quando eu abri a boca aqui para falar da essência do ser humano, o quanto você precisa se apropriar de quem é você, me aguarde, porque eu tenho base para isso também. Me aguarde, porque eu tenho base para isso também. Então, vamos ter aí altos debates, né, altas construções, mas por hoje, entre um cafezinho e outro, que o meu café já acabou, que eu falei para vocês que essa chaleirinha aqui italiana faz uma xícara de café um pouco maiorzinha ou duas da pequenininha, já acabou aqui. Um beijo, um queijo, ame-se, se olhe no espelho e ama-se, mas complete essa tríade. Não existe desenvolvimento humano sem os 3 pilares, e não sou eu que estou dizendo, tá bom? Um bom dia, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Encaminhe essa live para um amigo, para uma amiga que gosta desse tipo de assunto. Prazer, meu nome é Gisele Ribeiro, eu sou analista corporal, psicanalista, educadora, professora, cristã, amada de Deus, né? E amante também. Falha, não sou robô, não vou virar robô. Eu falo pro meu filho, ele que vai resolver os traumas dele, os BOs dele daqui a alguns anos. Mas eu estou aqui para entregar para você esse trilho que te dá base e segurança. Porque você, com uma peça de um lado, outra peça de outro, e essa liga aqui, prendendo e sustentando, meu amor, você não vai descarrilhar nunca. O máximo que vai acontecer é você parar. Vamos parar aqui numa estação,
Vamos analisar, dar um ajuste aqui, parafusar aqui, apertar um pouquinho o parafuso ali. Depois a gente continua. Fechou? Um beijo, um queijo, uma boa semana.